Voltei com a nossa série Lendo em Outro Idioma. Eu sei que eu abandonei vocês na semana passada, mas estou aqui firme e forte, coincidentemente com a mesma roupa que eu usei no último vídeo. Mas enfim, esse é o episódio 4 e eu quero começar esse episódio lendo uma mensagem que eu recebi depois de uma pequena, como é que eu posso dizer, uma pequena pesquisa que eu fiz no meu Instagram, perguntando para as pessoas como é a experiência de ler em outro idioma para elas. E aí eu recebi essa seguinte mensagem: não é exatamente uma dificuldade, o que mais me motiva é aprender vocabulário, mas acaba que eu não desligo e passo a leitura toda, mesmo as mais casuais, marcando palavras novas, tentando achar o significado que condiz com aquele contexto, mas isso é porque eu gosto muito de inglês e eu já entendi que mesmo se eu quiser relaxar lendo ou vendo uma série, se eu ouço uma expressão diferente, uma palavra diferente, eu paro para entender melhor. Esse aqui é um bom exemplo de perfeccionismo na hora de ler e de ver qualquer coisa também, porque isso acontece com muitos alunos. E eu digo isso porque eu também já passei por isso aqui, né? E essa é outra trava enorme na hora da gente ler em outro idioma, mesmo quando a gente gosta muito dele, né? E quem tá acompanhando essa série aqui sabe que eu tentei começar a ler em espanhol com um livro completamente acima do meu nível, não poderia estar assim mais distante do que eu estava realmente naquela época, e não deu certo porque eu fiquei absolutamente obcecada em entender cada palavra e cada expressão nova que aparecia ali. Aí vocês imaginem a seguinte situação: vocês abrem um livro em inglês ou qualquer outro idioma, aí aparece uma palavra nova, você para, aí você vai buscar lá, sei lá onde vocês buscam. Aí você volta para a leitura. Aí você lê mais uma linha. Aí você para. Porque você encontrou mais uma palavra nova. Aí você vai buscar essa palavra nova. Aí você volta para a leitura. Isso acontece várias vezes até que você já perdeu o fio da meada daquela narrativa. Você fecha o livro. Outra situação é como a minha seguidora. Você não para de ler, mas você acaba transformando essa sessão de leitura basicamente numa sessão de estudo, né? Você abre o livro, você sublinha, você anota, você pesquisa, você lê, você sublinha, você anota, você pesquisa e assim sucessivamente, né? Toda hora fazendo isso. E nesses dois casos aqui, a gente teve o mesmo problema, que foi a leitura que virou um trabalho. E não é para ser trabalho, pelo menos não esse tipo de leitura aqui sobre a qual a gente fala que é a leitura por prazer. Mas obviamente que essa atitude, assim, é algo natural, né? Porque o nosso cérebro fica aceso, a gente está aprendendo um novo idioma e cada coisa desconhecida vai acender uma luzinha na nossa cabeça. É quase um instinto de aprendiz que a gente tem. E a questão é que esse instinto que a gente tem, ele precisa ser calibrado justamente para a gente não sabotar esse hábito que a gente habitou. Falei tudo errado. Enfim, esse hábito que a gente está tentando construir. E aqui eu volto a trazer o conceito da leitura por prazer. Eu falei sobre isso no episódio 3 e eu vou trazer isso de novo para cá, que é o conceito da leitura extensiva. Acho que talvez seja a hora da gente ter isso na mente com um pouco mais de clareza. Existe uma distinção fundamental na pesquisa em aquisição de línguas entre dois tipos de leitura. Uma é a leitura intensiva e outra é a leitura extensiva. A leitura intensiva é aquela leitura que foi feita para analisar, é aquela que a gente faz sem querer quando a gente começa a ler em outro idioma sem nenhum tipo de estratégia ou conhecimento prévio, né? Então você examina cada detalhe, você estuda a estrutura, você anota o vocabulário, você pesquisa. É comumente o que a gente faz com um texto acadêmico, por exemplo, com uma redação, um capítulo de gramática, um texto científico, enfim. A leitura intensiva tem sua hora e tem seu lugar, com certeza. A leitura extensiva, por outro lado, é justamente a leitura por prazer. É aquela leitura em quantidade, mas sempre num nível confortável. Lembra que o confortável é importante para a gente aqui nesse momento. O nosso objetivo aqui, ao contrário da leitura intensiva, não é estudar o texto, não é analisar, não é mapear cada palavra que a gente não conhece, não é dissecar esse texto, e sim ir absorvendo a língua enquanto você acompanha uma história com prazer. E o problema dessa minha seguidora, que talvez possa ser o seu também, e com certeza é de muita gente, foi o meu inclusive, é que ela estava fazendo uma leitura intensiva em todo lugar, inclusive onde ela deveria estar fazendo uma leitura extensiva. Dito isto, é importante frisar uma coisa. Eu não estou dizendo que vocês nunca devem usar
sei lá, dicionário, um Google, um ChatGPT, o que quer que seja, enquanto vocês leem. O que muitos estudos mostram é que o uso seletivo do dicionário, da tradução, ele melhora a compreensão, claro, e o desenvolvimento do vocabulário. E o uso seletivo significa o quê? Que você consulta as palavras que você não consegue inferir pelo contexto, e esse é um tema também que eu vou trazer para vocês mais para frente, e que são realmente relevantes para você entender o que você está lendo, tá? E, repito, a gente vai tocar nesse assunto talvez no próximo episódio. Então, o problema nunca é o uso do dicionário em si durante uma leitura. O problema é o uso excessivo dos tradutores durante uma leitura extensiva. Teve inclusive um estudo que mostrou que 1/3 dos estudantes analisados usava o dicionário de forma excessiva e que 1/4 das palavras que eles consultaram não eram nem essenciais para aquele texto e nem frequentes o suficiente para valer a pena, né, toda aquela interrupção que eles fizeram nessa leitura e todo esse tempo investido. Então, em resumo, teve muito esforço para pouco retorno e provavelmente uma leitura super fragmentada que pode facilmente levar qualquer aluno à desistência. Tá, falar é realmente muito mais fácil, mas a pergunta que fica é: como que eu decido o que consultar e o que eu deixo passar? A primeira pergunta que você deve se fazer é: eu consigo entender o que está acontecendo nessa narrativa aqui sem essa palavra? Segunda coisa, essa palavra se repete muito nesse texto? Ela é uma presença recorrente aqui? Se ela se repete muito, é porque muito provavelmente ela é central para essa história, ou para o argumento dessa história. Então vale a pena consultar. Isso aconteceu comigo enquanto eu estava lendo Los Passos de Ulloa, que acho que eu comentei com vocês que é esse livro em espanhol que eu tô lendo, e tinha uma palavrinha, pior que agora eu não vou lembrar qual era, mas que eu estava deixando ela passar no princípio. Ela apareceu uma, apareceu duas, e até então eu estava num nível bastante confortável. Mas aí ela começou a se repetir demais, eu falei, putz, não dá, não posso seguir essa leitura sem saber o que ela significa. Então foi o momento onde eu interrompi a minha leitura para finalmente descobrir o que ela significava, então valeu a pena. Terceira pergunta é: eu consigo inferir o significado dessa palavra pelo contexto? Aí aqui, muita atenção. Inferir pelo contexto é uma estratégia super, super válida, mas tem pesquisa que mostra que essa estratégia ela pode ser menos confiável do que ela parece, principalmente se você é uma pessoa que ainda está construindo o seu vocabulário na segunda língua. Então, se você inferiu a leitura, inferiu, né, o significado, fez sentido? Beleza. Mas se você inferiu e ainda assim ficou com dúvida, pare e pesquisa. Agora, o que você não deve fazer é interromper sua leitura toda hora, parar a cada palavra, a cada expressão que você não souber para pesquisar, porque você vai fragmentar uma leitura extensiva e vai transformar uma leitura extensiva em intensiva. E como eu já disse, a leitura intensiva tem o seu lugar. Se esse for o seu objetivo, ok. Agora, se você quer simplesmente ler por prazer, para construir o hábito, não vale a pena. O que eu quero que vocês levem desse vídeo aqui de hoje: você não precisa entender tudo. Essa é a primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente os de nível pré-intermediário, e isso vale para série, vale para filme, vale para podcast. Você não precisa entender absolutamente tudo, cada vírgula. Eu acho que essa talvez seja a coisa mais difícil de se colocar em prática, principalmente para quem já construiu todo um hábito em cima dos tradutores, né? Porque pode bater ali uma ansiedade de você achar que você vai perder muita coisa, é o FOMO da leitura, mas não é bem isso, tá bom? A leitura extensiva, ela não é uma leitura pobre, ela não é uma leitura descuidada, ela é, como a gente já conversou, ela é simplesmente uma leitura calibrada, ideal para o nível que você tá. A leitura extensiva aqui, ela tem o papel de treinar o seu cérebro para processar a língua num fluxo, e é impossível isso acontecer se você fica parando a cada 2 parágrafos. Então, voltando, por exemplo, lá da minha seguidora que eu dei no começo desse vídeo, ela não estava fazendo nada de errado, né? Quer dizer, ela estava fazendo a coisa certa, mas a coisa certa para uma leitura intensiva e não para uma leitura extensiva. Então, ela estava usando uma estratégia
ali no momento errado, né. A leitura extensiva, ela simplesmente pede um outro tipo de modus operandi. E é isso, eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra você e não deixe de seguir a gente aqui no canal e acompanhar o restante dessa série e não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo.